a partir do verso 9, do capítulo 12. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vamos orar, pedir a graça de Deus sobre a nossa vida mais uma vez nessa noite. Senhor, obrigado pela tua palavra, palavra de Deus, palavra viva, palavra para hoje, palavra para o nosso coração, palavra para consolo, para exortação, para direção, é a tua palavra, Deus. Mais uma vez estamos aqui diante, Pai, desse texto tão maravilhoso, tão rico, tão convidativo, não só a meditação, mas a prática das verdades aqui contidas, Senhor. Eu quero te agradecer por esse privilégio, Pai, que nós temos de mais uma vez nos debruçarmos sobre esse texto. A minha oração por mim, pelos meus irmãos, mais uma vez, é pedindo que o teu Espírito fale ao nosso coração. Estamos sedentos, estamos com fome, estamos ansiosos por aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós essa noite, Senhor. Fala conosco, Deus, nós precisamos e desejamos ouvir a tua voz. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Queridos, na semana passada eu comecei falando sobre esse tema, e eu lembrei a cada um de vocês que nós vivemos num mundo marcado pela informação, quer visual, quer auditiva. O fato é que nós vivemos num mundo onde nós somos submetidos a uma carga excessiva de informação. Você sai pelas ruas, você se encontra com outdoors, você se encontra com carros de som, você tem a internet, tem a televisão, que traz uma quantidade imensa de informação. Mas vimos também na semana passada que, em que pese o fato de sermos massacrados por tanta informação, muito pouco dessa informação verdadeiramente produz formação na nossa vida. Eu diria que talvez a grande maioria de informação que nós recebemos não servem para nada. Eu ouvi alguém dizer esses dias, né? Quando você está, por exemplo, lá no avião, aí o avião decola, aí o piloto começa a falar, olha, estamos decolando e tudo, né? E estamos a tantos mil pés de altitude, a temperatura lá fora é tanto. Aí o sujeito fala, meu amigo, eu não quero saber a temperatura lá fora. Eu não estou preocupado em saber a temperatura do lado de fora, eu quero ficar aqui dentro. Eu estou preocupado em saber a temperatura do meu destino, do lugar onde eu vou chegar. Lá fora não me importa a temperatura. Então, assim, a grande quantidade, uma boa quantidade das informações que nós recebemos não servem para nada. É assim com televisão, é assim com internet, é assim o tempo todo. Agora, nós vimos também na semana passada que, em contrapartida, na Bíblia, na palavra de Deus,
nós encontramos uma quantidade tremenda de informação, se não de Gênesis a Apocalipse, informações que visam a nossa transformação. Porque quando você começa a folhear a palavra de Deus, começa a folhear a Bíblia, você percebe que o propósito central da Bíblia é apenas um. O propósito central da Bíblia é apresentar Cristo na sua vida e na sua obra, para que a vida e a obra de Jesus produzam transformação ou transformações na nossa vida. Então, quando você vai desde Gênesis, e você já encontra o Evangelho em Gênesis, aquilo que os estudiosos vão chamar de proto-evangelho, o Evangelho antecipado, que você já encontra nas páginas do Gênesis, sobretudo no capítulo 3. Então, de Gênesis a Apocalipse, o que você encontra é informação que tem por objetivo produzir uma transformação da nossa vida, sobretudo no nosso mundo interior, para que o nosso mundo exterior seja alcançado. Esse é o propósito da Bíblia, esse é o propósito das Escrituras Sagradas, esse é o propósito do texto que nós nos encontramos com ele mais uma vez hoje. E hoje, eu queria ficar apenas no verso 12. Eu queria que, à luz do verso 12, nós pudéssemos aqui gastar algum tempo meditando e pensando nos aspectos práticos desse verso, que diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Irmãos, é interessante, porque talvez uma das piores coisas que existam sejam pessoas pessimistas, né? Você lidar com gente pessimista, desculpa a expressão, é um saco. Você lidar com gente que não consegue olhar para frente, não consegue ver perspectiva, não consegue vislumbrar o futuro, está sempre olhando para o pior das coisas, é uma coisa terrível. Alguém já disse que o pessimista é uma pessoa que, podendo escolher entre dois males, ele escolhe os dois. Já viu isso? O cara tem a opção, olha, tem o mal A e o mal B. Qual que você escolhe? Ele olha para um, olha para outro, os dois. Porque ele não consegue vislumbrar a possibilidade de um dos dois não acontecerem. Porque a pessoa pessimista, infelizmente, ela tem uma visão reduzida, o campo de visão dela, por assim dizer, é meio acinzentado, ela consegue ver o mundo, as situações, as pessoas sempre num campo meio cinza, meio sem cor. E é interessante porque o pessimista, ele sofre duas vezes. Por que o pessimista sofre duas vezes? Porque ele sofre com aquela ideia arraigada de que tudo vai dar errado, e não sei se você já percebeu isso, acontece comigo, e já tem um estudo sobre isso, que diz que mais do que de 90% dos nossos medos nunca se realizarão, ou nunca acontecerão. Ou seja, a gente morre de medo de coisas que não vão acontecer jamais na vida da gente. Medo do filho ser sequestrado, por exemplo. Já viu aquela época que teve aquela história do carro preto, que roubava a criancinha, né? É um mito. Não tem carro preto nenhum. E eu conheço gente que não permitiu mais que os filhos fossem para a escola andando com medo do carro preto que roubava a criancinha. E aí, o problema é que muitas pessoas vivem um pessimismo tão grande, sempre achando que o mal vai acontecer. Sempre achando que as coisas vão dar errado, ou que não vão dar certo. Então o pessimista, ele sofre com medo e com a ansiedade daquilo que ele acha que não vai dar certo, e se porventura o negócio realmente der errado, ele vai sofrer de novo. É o que acontece com a pessoa pessimista, é o que acontece com a pessoa que tem dificuldade de vislumbrar um futuro, de ter esperança, de verdade sonhar com um futuro melhor. Então, o pessimista, ele é esse sujeito, né? Que o tempo todo ele acha que as coisas vão dar errado. Já o cristão é uma coisa fantástica isso, porque por natureza, por essência, por definição, o cristão é uma pessoa otimista. Eu acho interessante isso porque, e eu vou falar já sobre isso, sobre a base do nosso otimismo, a base da nossa esperança, mas é uma espécie de contrariedade, ou de contradição, melhor dizendo, você encontrar um cristão pessimista.
Porque quando você se encontra com as Escrituras Sagradas, quando você se encontra com a Palavra de Deus, quando você se encontra com o Evangelho, mais uma vez, meus irmãos, a Bíblia, com as informações que ela traz, o tempo todo vai haver um chamado para a minha vida e para a sua vida, para a esperança, para vivermos dias melhores, para um futuro glorioso. Então, seria uma contradição, ou é uma contradição, porque isso acontece, é uma verdade, quando nós encontramos um cristão, um discípulo de Jesus pessimista. É o sujeito, né, que ora, né, por exemplo, por chuva, mas não tem a capacidade de pegar em casa, olha, está uma seca muito grande, como a gente tem uma historinha que diz, sujeito que estava num lugar com uma seca muito grande, e todo mundo orando, aí chegou uma menininha, né, na reunião de oração, e pegou um guarda-chuva. Aí o pessoal falou para ela, mas menina, para que esse guarda-chuva, não está chovendo? Ela falou, a gente não está orando para chover? Eu tenho que pegar o meu guarda-chuva, porque ela acreditava que de verdade ia chover. Agora, o sujeito que não consegue ter esperança, não consegue olhar para frente, ele ora, mas ele não pega o guarda-chuva. Ele ora, mas não se prepara para aquilo que ele está pedindo. Ele ora, mas ele não tem a capacidade de esperar que de verdade Deus vai responder a sua oração. Mas o otimismo cristão é uma coisa importante. E o otimismo cristão é importante isso porque ele não nasce, por exemplo, das estatísticas e prognósticos. Por uma razão muito simples. Se você fosse depender de prognósticos, se você for depender de estatísticas, se você for depender dos avanços da ciência e da tecnologia, o que vai acontecer é que nós vamos ficar frustrados. Porque uma coisa interessante é que nós temos percebido é que muitas vezes os avanços tecnológicos, os prognósticos da ciência e da própria tecnologia não dão conta de suprir algumas das necessidades e dos anseios do nosso coração. Então, o cristão, ele não é um otimista por conta de prognósticos e por conta de estatísticas. Não. Mais ainda, o cristão também não é otimista, ou o seu otimismo não é fruto de ignorância ou alienação social. Já viu isso? Esses dias eu vi uma pessoa falar assim, cara, eu não vejo mais jornal, eu não vejo mais noticiário, porque só tem coisa ruim, e eu prefiro me alienar. Eu respeito a posição. Mas eu não acho que o cristão tenha que ser uma pessoa alienada. E eu não penso também que a nossa motivação, ou o nosso otimismo, a nossa esperança, tenham que ser fruto, ou tenha que nascer de uma ignorância ou de uma alienação social. Por uma razão muito simples. O cristão, ele sabe que as coisas não estão bem na economia, por exemplo. Embora tenhamos tido avanços significativos nos últimos tempos. Mas o cristão, ele sabe, por exemplo, que no mês de outubro não foram criados tantos postos de emprego como em outubro do mês passado. Que houve uma retração de 48,2% na criação de novos postos de emprego. Embora outubro tenha sido melhor do que setembro. O cristão sabe o que está acontecendo lá entre a Palestina e Israel. O cristão sabe que nós vivemos um momento político complicado. O cristão sabe que o planeta sofre com aquecimento. O cristão sabe que nós temos um problema sério de aquecimento global, falta de água, que hoje talvez não seja uma realidade muito presente para nós, mas nós sabemos que continuando assim o mundo vai sofrer com a falta de água. Então, o otimismo cristão não é fruto de ignorância ou alienação social. Nós sabemos onde estamos pisando. Nós sabemos o mundo em que nós vivemos. Nós sabemos da violência que nos cerca. Nós sabemos que o mundo está difícil para todo mundo viver. Que embora tenhamos tido alguns avanços na área social, os hospitais continuam aí em frangalhos, sucateados, a educação está como está. Nós sabemos de tudo isso. Não somos pessoas alienadas, ignorantes, não vivemos essa espécie de ignorância social, alienação social. Nós sabemos de tudo isso, então, o nosso otimismo não é fruto dessa ignorância. Agora, se o nosso otimismo não nasce das estatísticas e prognósticos, e não é fruto da ignorância ou da alienação social, da onde que nasce esse otimismo? O nosso otimismo nasce da esperança que a palavra de Deus ministra ao nosso coração. Isso é interessante, porque o mundo pode estar caindo. As coisas podem estar indo de mal a pior. Mas a palavra de Deus vai dizer para você, meu irmão, vai dizer para mim, vai dizer para cada um de nós, que embora as coisas estejam como estão,
embora o mundo possa estar indo de mal a pior, nós temos em quem confiar, nós temos em quem nos agarrar, nós temos em quem esperar. E aí, a esperança, fugiu aqui, voltou, né? A esperança, voltou? Nasce justamente do domingo da ressurreição. Olha só, 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 7. Não se preocupa lá com a projeção que está falhando, mas o Igor vai tentar dar um jeito aqui. Mas olha só, o que 1 Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 7 nos dizem. Esses versos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Preste atenção. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Sabe que o que Pedro, o apóstolo Pedro, está dizendo aqui, a grosso modo, em pequenas palavras, a lógica é simples. A lógica é simples. Se Deus, ou se o maior de todos os inimigos, que é a morte, ela foi vencida por Jesus, e ele disse que venceu a morte, para que nós viéssemos a vencer a morte também, logo, a ressurreição é a garantia que nós temos, de que as promessas de Deus se cumprirão na nossa vida. Olha qual é a lógica. Se Jesus ressuscitou, vencendo o maior de todos os inimigos, que é a morte, o que Jesus não pode fazer com as nossas necessidades, com os nossos dramas, com as coisas que nos sobrevêm em alguns momentos da vida da gente? Eu gosto muito do John Piper, porque o John Piper, ele fala uma coisa interessante. Ele fala o seguinte: por que você está com tanto medo? Quando ele fala num dos seus livros sobre medo, ele fala assim: por que você está com tanto medo? Se o pior que pode nos acontecer é a morte, e ela foi vencida por Jesus. Aí o Piper está dizendo o seguinte: meu irmão, por que tua alma fica tão angustiada? Por que você alimenta no teu coração a ideia de que o teu sofrimento é tão absoluto? E de que você está perecendo, sendo consumido e destruído pelos seus problemas? Entenda uma coisa: se Jesus foi capaz de vencer o maior de todos os inimigos do homem, que é a morte, o que ele não pode fazer com o teu problema? E tem um detalhe, ele vai dizer mais, ele vai dizer o seguinte: tem mais. Se a morte vier, ela foi derrotada. Se a morte bater à tua porta, se chegar para você o momento, se chegar para mim o momento, porque nós não sabemos o momento da nossa partida, se acontecer hoje, ou se acontecer amanhã, o que importa, meu irmão, o que importa, minha irmã, é que Jesus venceu a morte. E isso produz necessariamente uma paz no nosso coração, a certeza de que nós somos vencedores. Somos regenerados, o apóstolo Pedro vai dizer, para uma esperança viva. Uma esperança viva. E é interessante porque essa esperança viva, ela tem um aspecto futuro. Nós sabemos que Jesus vai voltar, irmãos, porque a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus diz que porque Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, ele garante para nós também a esperança de uma ressurreição futura. A palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, e nós não sabemos o dia, a hora, a Bíblia apenas diz que ele virá como um ladrão, ou virá como o relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente. Ele diz o seguinte: quando Jesus voltar, embora não saibamos o dia e a hora, ele diz que ele vai vir buscar a sua igreja. Diz que os mortos, ou seja, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que eram de Jesus,
Igual lá em casa as crianças têm esse costume, né? Pai, fulano é de Jesus ou não é de Jesus? Ouvi a gente falar e vão reproduzir, né? Porque fulano é de Jesus. Pai, fulano é de Jesus? A minha professora é de Jesus. Ou então a tia tal não é de Jesus. Então aqueles que são de Jesus e morreram em Cristo, morreram em Jesus, a Bíblia diz que eles ressuscitarão primeiro. Os seus corpos mortais serão ressuscitados, se levantarão e eles subirão primeiro. E diz que depois Jesus vem e busca a sua igreja, o chamado arrebatamento na vinda de Jesus. O que acontece é que nós temos uma esperança. Jesus vai voltar e vai botar um ponto final nesse caos, nessa agonia, nesse sofrimento que nós vivemos no mundo. E aí nós precisamos dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque às vezes, irmãos, eu confesso que eu me canso um pouco desse mundo. Às vezes eu vivo algumas coisas, algumas situações, onde eu falo, Deus, volta logo. Interessante que ninguém pede para morrer, né? Pede para Jesus voltar, né? Ninguém fala, Senhor, me mata, né? Me leva, não, aí não. Mas Deus, volta logo. Sabe por quê? Porque há uma esperança na ressurreição. E Pedro vai dizer que essa esperança é viva, porque o Deus vivo que ressuscitou habita dentro de nós. Agora, queridos, é interessante porque nos versos 3 e 4 de 1 Pedro vai dizer assim, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Preste atenção, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Se um dia eu ganhar muito dinheiro, que eu nunca vou ganhar, eu tenho certeza disso, mas se um dia eu ganhasse muito dinheiro e pudesse deixar algumas coisas para as minhas filhas, nós sabemos que toda herança material perece. Ladrão rouba, traça corrói, a má administração, e eu já vi pessoas terem muito dinheiro e do dia da noite ficarem sem nada. Conheci um sujeito que ganhou milhões na loteria há alguns anos, e hoje vive, enfim, não vou dizer na miséria, mas numa situação muito complicada, já teve muito dinheiro, má administração faz isso. Sabemos que herança humana perece, sabemos que tudo é passageiro, mas Pedro vai dizer que é a nossa herança, e aqui precisa residir a esperança do cristão no futuro. A nossa esperança em Cristo é uma esperança que não pode perecer, macular-se e perder o valor. Meus irmãos, a gente tem que dar glória a Deus por isso, sabe por quê? Porque há a garantia de que um dia nós vamos morar com Jesus na glória. Há a garantia que esse sofrimento que nós vivemos vai passar, que as angústias vão passar, que o sofrimento todo que nós vivemos aqui nessa vida vai passar, e nós vamos desfrutar da eternidade ao lado do nosso Deus. E isso é maravilhoso. Maranata, ora venha Senhor Jesus. Mas também existe um aspecto presente dessa esperança. E o Pedro também vai nos ajudar nos versos 5 e 6, quando ele diz, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo, versos 5 e 6. Aí você pode falar, mas pastor, Pedro está falando de uma proteção, e que a esperança tem que estar nessa proteção, mas olha, a gente vê tanto crente, né, também por aí, gente fiel que sofre, que morre de câncer, que passa por lutas, que tem problemas familiares. Mas, queridos, nós precisamos entender duas coisas aqui nessa noite. Primeira, nós acreditamos que Deus preserva o seu povo, sim. Nós oramos e pedimos que Deus cure, e Deus muitas vezes cura. Nós pedimos que Deus dê longevidade para as pessoas, e Deus dá longevidade para as pessoas. Nós pedimos que Deus nos livre dos acidentes, e muitas vezes Deus nos livra, mas em outras vezes não livra. Muitas vezes o sofrimento bate a porta e a morte chega, porque o crente também morre, porque não há garantia alguma de que o crente não vai morrer, porque um dia vai morrer, né? Lázaro, que Jesus ressuscitou, maravilha, não foi? Imagina, você ser ressuscitado, 3 dias de morto, Lázaro foi ressuscitado, mas morreu de novo, não teve jeito, a morte acontece. Então, se o sujeito ele livre de um câncer aqui, e que seja, glória a Deus por isso, e vamos orar por isso, mas a morte é certa lá na frente, salvo se Jesus voltar antes disso. Agora,
O que o Pedro está dizendo, creio eu, nos versos 5 e 6, quando ele fala que são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação presta a ser revelada no último dia, Pedro está dizendo de uma salvação, de um livramento, de uma proteção da nossa integridade espiritual, do nosso mundo interior. Eu acredito que o Pedro está dizendo o seguinte: a pressão vai bater, o mundo vai vir sobre você, os apelos do mundo vão bater à sua porta, tantas coisas vão tentar desviar você dos caminhos de Deus, principalmente algumas provações e alguns sofrimentos, mas meu irmão, Pedro nos diz nessa noite, são os cristãos protegidos pelo poder de Deus, e essa é a esperança que a gente tem que ter, e isso na teologia nós chamamos de perseverança dos santos, é um agir de Deus na nossa vida, que faz com que nós perseveremos até o fim sem olharmos para trás. Bate o sofrimento à porta, bate a angústia à porta, bate a tristeza na minha porta, mas eu continuo caminhando sem olhar para trás, porque a minha esperança está em Cristo. E aí, é interessante porque a esperança, ela atinge o nosso tempo presente, é para hoje, é uma esperança que não tem a ver só com a vida eterna e com o futuro, e a esperança é a esperança também de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Eu disse aqui semana passada, eu não quero continuar cometendo os mesmos erros. Caramba, 42 anos está na hora de começar a acertar alguma coisa, né? Está na hora de começar a não ser tão fraco em alguns aspectos. Está na hora, já depois de tanto tempo de cristão, de discipulado, de começar a perceber que tem que melhorar em algumas coisas. E sabe o que eu queria dizer para você nessa noite? A esperança do crente no presente tem a ver também com a esperança de uma transformação interior de Deus no nosso coração. Porque o que acontece é o seguinte, irmãos, nós não podemos nos acostumar com um modelo de vida. Eu conheço gente que está 30 anos na igreja e já eu sou novo convertido, né? 30 anos, novo convertido. Né? Se pelo menos o primeiro amor do novo convertido fosse intenso, mas nem isso, não sobra nada. 30 anos, 20 anos de igreja, e você não vê o processo de transformação na vida daquela pessoa, alguma coisa está errado. Não tem como você caminhar tanto tempo com Jesus e não experimentar um nível de transformação prática na sua vida. Então essa esperança presente tem a ver também com nos tornarmos pessoas melhores a cada dia, porque é Deus quem faz essa obra também no nosso coração. Você precisa se abrir para isso, você precisa abrir seu coração, você precisa se dispor para isso, mas quem faz essa obra em última análise é o Espírito Santo de Deus. Então, no aspecto presente, é essa capacidade de perseverarmos firmes até o fim e de sermos aperfeiçoados. Agora, não nos iludamos essa noite. Muitas vezes, Deus vai usar das provações para que isso aconteça. No processo de aperfeiçoamento e de fortalecimento na esperança, Deus muitas vezes usa a provação. Olha só os versos 6 e 7 da carta de Pedro que nós já lemos nessa noite, o que nos diz? Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína. Ela resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Olha o que Pedro está dizendo. Às vezes é necessário de um sofrimento por um pouco de tempo, é necessário que haja uma depuração, assim como o ouro é depurado, assim como o ouro é purificado. Muitas vezes Deus manda a provação como uma espécie de fogo para depurar a nossa vida, e nós não entendemos o porquê, mas o que você precisa entender nessa noite é que toda provação visa a renovação da esperança no nosso coração. Porque, meu irmão, não adianta nada você não passar por nenhum problema nessa vida, mas você não tem esperança. Esperança de ser uma pessoa melhor, esperança e a esperança, sobretudo, da vida eterna futura em Cristo Jesus. É o que Pedro está dizendo. E voltando para as cartas de Paulo, em Romanos, capítulo 5, agora nos versos de 3 a 5, o Paulo vai dizer o seguinte: a tribulação, o sofrimento, a angústia, produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Olha que coisa bonita. A tribulação produz perseverança. Imagino que João Marcelo em São Paulo, durante 6 meses,
né? Apesar das lutas, apesar das semanas inteiras em hotel, nem a parte hotel, sozinho, com a sua televisão, olhando lá, né, passando o tempo dos momentos que sobravam ali. Eu imagino que em meio a que foi uma tribulação, foi o momento do nosso irmão, como foi da Aline também, acredito eu, que ali havia uma perseverança, que a gente conversava, ele me dizia, né, pô, eu estou aqui em São Paulo, mas estou correndo atrás. Estou em São Paulo fazendo o meu melhor, mas ao mesmo tempo também estou mexendo aqui uns pauzinhos aqui para ver se a gente dá um jeito nessa situação. E aí, a situação produziu uma perseverança, que produziu uma experiência, e essa experiência produz a esperança, o apóstolo Paulo vai dizer. Ora, a esperança não confunde. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha o que Paulo está dizendo. Quando você passa por tribulação, e você cresce na perseverança, que gera uma experiência, que produz a esperança no teu coração, durante esse processo de aperfeiçoamento, Deus vai derramando amor no teu coração. Amor por Ele, amor pelo próximo. Deus vai derramando amor no teu coração, vai derramando no teu coração a consciência do amor dEle por você. Quanto mais nós somos provados, nós vamos ter a consciência do amor de Deus na nossa vida. Então, o que gera essa esperança? A fé que nos é dada por Deus. A fé como um dom de Deus. Agora essa fé, ela envolve obediência, envolve o conhecimento das verdades eternas de Deus. Sigo, lendo agora Pedro capítulo 1, verso 21, quando a palavra de Deus assim nos diz: por meio dele, vocês creem em Deus. Por meio dele, Jesus, vocês creem em Deus, que o ressuscitou, o próprio Jesus dentre os mortos, e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Olha o que Pedro está dizendo. A nossa esperança não está em nenhum outro objeto, em nenhum outro Deus, senão o Deus da vida, o Deus de poder, o Deus que cuida de cada um de nós. Agora, eu não tenho dúvida que algumas circunstâncias têm o poder de dificultar o processo de esperança na vida da gente. Por exemplo, quando Deus contraria as nossas expectativas. Já percebeu isso? Quantas vezes nós criamos expectativas e Deus contraria? Quantas coisas ruins acontecem para pessoas boas? Você olha assim, pô, mas esse cara não podia sofrer isso. O cara é tão bom. Expectativa contrariada. Ou então, quer ver uma coisa que tem o poder de mexer com a nossa esperança? Quando o ímpio prospera, como diz o Salmo 73. Quando você vê o teu chefe ímpio, quando você vê o teu vizinho corrupto, um cara cruel, um cara mau prosperando, você fala, mas Deus, como é que pode isso? Eu estou aqui te servindo, te amando, dando dízimo, né? Tem esse negócio, essa barganha, eu dou meu dízimo, Deus. Eu boto lá o meu dízimo, aí você começa a cobrar Deus, né? Eu dou meu dízimo lá fielmente todo mês, e o cara prospera, e eu não saio do lugar. E aí, essas expectativas contrariadas tem o poder muitas vezes de fazer com que a nossa esperança vá diminuindo, vá se desvanecendo. É interessante isso, né? Porque Deus, ele é mestre em contrariar as nossas expectativas. Já viu isso? Quantas vezes a gente cria expectativas de que Deus vai fazer e Deus não faz? Quantas vezes nós esperamos o mal para alguém, porque crente também é assim, né? Tem crente que ora quase que para Deus fazer mal, mandar um infarto para o sujeito, né? Mandar o mal para o cara. Acontece, não se iluda o que acontece. Agora, Deus não cai na nossa pilha, como a gente diz. Deus não entra na nossa. Deus tem 10 anos de praia. Né? Deus não vai entrar em furada que a gente cria. Porque a gente acha que coisas têm que acontecer conforme a gente quer. Deus não vai fazer só porque a gente quer. E eu vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes, as nossas expectativas são frustradas. Por uma razão muito simples. A nossa vontade não é a vontade de Deus. O que a gente reputa ser o melhor para nós não passa nem perto do que Deus tem como melhor para a vida de cada um de nós. Então, quando Deus contraria as nossas expectativas, nós vamos perdendo esperança muitas vezes, mas não deveríamos. Mas ainda, algumas dúvidas no que diz respeito ao tempo de Deus fazer algumas coisas. É interessante isso porque muitas vezes nós, ao virmos a esperança sendo adiada, isso faz com que a gente vá desanimando. Quer ver só? Provérbios capítulo 13, verso 12. Fala assim, a esperança que se retarda, deixa o coração doente. E não é verdade? Vai retardando,
você vai esperando, você vai orando, começa cheio de fé, não, porque Deus vai fazer, porque Deus vai me dar, porque Deus é bom. Depois passa um mês, você fala, Deus é bom, Deus vai me dar, Deus está no controle. 3 meses, Deus está fazendo, né? Tudo é no tempo dele, as coisas estão acontecendo como Deus acha que tem que fazer. E lá pelas muitas vezes, depois de tanto esperar, você fala, será que Deus está olhando para mim mesmo? Será que Deus está no controle da minha vida mesmo? Porque a esperança que se retarda deixa o coração doente, o sábio vai dizer. Mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. O que o sábio de Salomão está dizendo? Quando o nosso coração recebe as respostas de Deus, e muitas vezes não é aquilo que a gente quer, mas que a gente percebe o que Deus tem para a vida da gente, o nosso coração se enche de alegria de novo. E nada tão bom ou quanto uma oração respondida, para alimentar o nosso coração de fé e de esperança mais uma vez. Agora, nós não podemos nos esquecer que muitas vezes o nosso desejo, a nossa expectativa não está alinhada com a expectativa de Deus para a vida da gente. Agora, queridos, em termos finais já, eu queria que nós víssemos aqui algumas coisas que a esperança tem o poder de proporcionar na vida da gente. Algumas coisas. Separei algumas, queria compartilhar com vocês. A primeira é a seguinte: a esperança, ela fortalece o vigor evangelístico. Entenda uma coisa: a esperança de que é o Espírito de Deus que move corações, a esperança de que é Deus quem trabalha no coração, seja ele o mais endurecido possível, ou que seja, isso traz profunda esperança para o nosso coração. Eu estou pregando aqui hoje, mas eu não tenho a esperança de que o meu falar, bem ou mal, muito ou pouco, tem o poder de produzir alguma coisa na vida de vocês. Eu só prego aqui domingo após domingo, porque eu tenho uma esperança, que o Espírito Santo vai aplicar de alguma forma o que está sendo pregado no coração de cada um de vocês. Eu não tenho pretensão de achar e de esperar que é a minha retórica, a minha oratória, o meu falar, que vai produzir alguma coisa no coração de cada um de vocês. Da mesma forma, como quando a gente vem para cá e trabalha com os adolescentes. Ontem tivemos um trabalho super legal da MPC aqui, eu vim para cá, ontem eu vim como convidado, né, Vanessa? A MPC fez tudo aqui, produziu aqui o evento para os adolescentes, veio uma galera para cá. Eu tinha que falar 4 horas eu cheguei, né? Nunca aconteceu isso na minha vida dessa igreja, Vanessa. 4 horas eu cheguei com a minha Bíblia, quer dizer, com o iPad debaixo do braço, tem minha Bíblia debaixo do braço. Tá, cheguei, comi um cachorro quente, dei oi para a galera, falei, bati um papo, tomei uma Coca-Cola e falei o que eu tinha que falar. Depois bati mais um papo e vim embora. Não me preocupei com coisa alguma, foi ótimo. E aí, estava com a galera aqui ontem, e sabe qual a esperança que veio no meu coração? É a seguinte: quando eu estava ali embaixo falando, eu me preparei, pensei no que eu ia falar, são jovens, uma linguagem informal, descontraída, mas a minha esperança não está na minha fala, não está na minha capacidade de convencimento, a minha esperança está no poder de Deus na vida desses meninos. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que ora tanto tempo por alguém, pela conversão de um cônjuge, quem sabe, de um irmão, quem sabe, de um familiar, quem sabe, eu queria que você saísse daqui nessa noite com a esperança de que é o Espírito de Deus que faz essa obra. Não adianta. É a mesma coisa alguém chegar aqui e colocar: pastor, eu queria que você falasse para o meu filho, para ele parar de fazer coisa errada. Eu não tenho esse poder. Agora, porque é o seguinte, se o Espírito Santo não agir, eu tenho que aconselhar, é bem verdade, mas se o Espírito Santo não agir, não vai ter mudança. Não adianta você encher a paciência do outro, não adianta você impor conceitos, regras, nada disso resolve. Agora, operando Deus, quem impedirá? A obra do Espírito Santo de Deus, isso me enche de esperança. Isso me dá força para continuar pregando, falando, ensinando. Mas ainda, a esperança também fortalece o nosso senso pessoal de justiça. Nós vivemos num mundo injusto, nós vivemos num mundo corrupto, nós vivemos num mundo onde as pessoas são ensimesmadas, olham apenas para o seu umbigo, vivem para acumular riquezas, e para isso elas cometem inúmeras injustiças. E aí, quando eu olho para tudo isso, o meu senso de justiça vai sendo aguçado. Sabe por quê? Quando eu olho para essa injustiça no mundo, e eu conheço a palavra de Deus, eu falo: Deus, não me deixe ser como essas pessoas.
E aí, eu começo a buscar ter um comportamento diferente. Porque é fácil eu criticar o sujeito que rouba em Brasília, mas que quando eu chego num supermercado, eu como um biscoito, pego o pacote amassado e jogo no lixo e não pago. É fácil você julgar o PT, embora tenha que meter pau no PT mesmo, mas enfim, julgar o PT, julgar essa turma toda aí, esse monte de coisa errada, mas e ver a injustiça que está sendo feita no mundo, e você é uma pessoa injusta. Você não remunera bem a pessoa que trabalha com você, ou para você, está sempre querendo levar vantagem na pessoa que tem menos que você. Então, quando você conhece a palavra e você vê a injustiça do mundo ou no mundo, esse senso de justiça tem que ser aguçado na vida da gente. E mais ainda, a esperança de que vai chegar um dia em que Deus vai fazer justiça nesse mundo. Agora, temos que tomar cuidado, né? Porque tem crente que adora pedir justiça. Alguém já falou assim, cara, não peça justiça, peça graça. Porque pode ser que na justiça de Deus sobe alguma coisa para você. Venha lambada em você também. Porque quem disse que nós passamos no critério de Deus de justiça? Quem disse? Se Deus for exercer a sua justiça, a gente não vai tomar uma lambada aqui ou colar. Porque está muito aquém do padrão dele de justiça. Então, a esperança de que um dia Deus vai fazer justiça. Porque eu tenho essa esperança assim, vou abrir meu coração para vocês. Eu espero justiça em Brasília. Não sei você. Eu espero que um dia vai chegar o dia em que o nosso Congresso, né, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Brasília, Deus vai fazer justiça nesse negócio. Porque as coisas não podem continuar assim para sempre. Vai chegar um dia da justiça de Deus acontecer. Então, enquanto nós esperamos, enquanto caminhamos, esse senso de justiça vai sendo aguçado na gente. E nós vamos esperando em Deus que Ele faça a justiça. Porque a justiça, em última análise, quem faz é Ele. Mas ainda, a esperança também fortalece a nossa visão presente do céu. Eu tenho falado muito sobre isso aqui, né? Nós vemos o que Deus já fez em nós. E nós vamos vendo que isso é só o início daquilo que Deus quer fazer. Porque, meus irmãos, como já tenho dito aqui, Deus não quer apenas nos levar para o céu lá na frente. Deus quer tirar o inferno que existe dentro de nós e colocar o céu. Essa é a proposta do Evangelho. Tem muito cristão vivendo infernalmente salvo. É o cristão medíocre. Eu sei que algumas pessoas tomam um susto quando eu falo isso, né? Como é que o crente vai viver infernalmente salvo? É fácil. O cara é crente, mas vive amargurado. Ele tem certeza da salvação dele, mas ele vive cheio de culpa no coração, cheio de julgamento no coração, cheio de falta de perdão no coração. É o crente infernalmente salvo. Ele vai para o céu, mas o inferno está brotando dentro dele. Então, a proposta do Evangelho não é você ser uma pessoa que vai desfrutar o céu lá na frente. O que Deus quer é que você viva o céu hoje. Vida de paz, alegria, esperança, contentamento, satisfação, alegria por aquilo que Deus já fez na sua vida. É isso que Deus quer fazer. Então a esperança fortalece a visão presente do céu. Eu creio que ainda nessa vida, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ser uma pessoa mais alegre, eu vou ser uma pessoa cheia de esperança. Mas eu também acredito que a esperança fortalece a visão futura do céu. Maranata, como já falamos aqui, ora venha Senhor Jesus. Então enquanto você espera e está doendo, quanto mais dói, mais você sonha com o céu. E não é assim? Quem não sonha? Né, como a Bíblia diz lá, não sei se literal, e não vem ao caso agora se é literal ou se não é, andar em ruas de ouro, mar de cristal, né? Eu acho que não é literal, mas enfim, isso é papo para uma outra hora. Mas, quem não sonha? Um lugar sem sofrimento, um lugar maravilhoso, que Deus tem prometido para cada um de nós. Então, a esperança fortalece a visão futura do céu. A esperança fortalece também a piedade cristã. Porque enquanto eu espero, eu vou louvando a Deus, eu vou servindo a Deus, eu vou orando a Deus. É isso que você precisa entender, meu irmão. A esperança tem que ser um espaço na sua vida, tem que criar um espaço na sua vida para você desenvolver a piedade cristã, que é a sua devocionalidade. Nós abrimos aqui a nossa noite, não, foi uma das músicas que a gente cantou aqui, aquela música que diz, né, um lugar onde encontro a paz, que me dá a coragem para
vencer, né, ou para viver, né, para vencer, um lugar, né, que fala da esperança. Essa música retrata muito bem o que eu estou dizendo nessa noite. E quando nós passamos por tribulações e vamos alimentando, apesar das tribulações, a esperança na nossa alma, nós precisamos ir desenvolvendo a piedade. Meu irmão, está sofrendo? Sirva alguém. Está chorando? Vá ao encontro de alguém. Está difícil? Ore ao Senhor. Louve a Deus pela fé. Mas pastor, como é que eu vou louvar a Deus? Estou sofrendo, meu irmão, pela fé. Não recebeu, mas creia que você vai receber. Creia na generosidade de Deus, porque dentro da esperança presente, nós não podemos perder a perspectiva do Deus abençoador. Hebreus, o autor vai dizer, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que se torna galardoador daqueles que o buscam. Você busca Deus? Você busca Deus? Ih, ninguém busca Deus. Você busca Deus? Amém. Então Deus se torna galardoador da sua vida. E não estamos colocando Deus contra a parede. Não estamos aqui pressionando Deus, mas é um fato. Quando nós buscamos a Deus, Deus se torna galardoador da nossa vida, como diz o autor aos Hebreus, da carta aos Hebreus. Então, a esperança precisa fortalecer a piedade cristã, a capacidade de buscarmos a Deus, vivemos em oração e adoração a Deus. A esperança também, por fim, ela fortalece a consciência da graça de Deus. Olha que coisa bonita, encontramos no profeta Isaías, capítulo 64, verso 4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu, outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Que coisa linda, eu vou repetir. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além, está falando, que trabalha para aqueles que nele esperam. Meu irmão, minha irmã, você espera em Deus? Você está esperando em Deus? Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando. Você daqui a pouco vai para casa e vai dormir. Enquanto você dorme, Deus trabalha por você. Amanhã, segunda-feira, o bicho vai pegar. Espero que não. Lá no seu trabalho, vai ficar louco, como é, semana de todo mundo, está lá, né, o pau quebrando, pressão, meta para bater, aquela coisa toda, o Senhor está trabalhando por você, não sou eu que afirmo, é a palavra de Deus. E eu vejo ainda Romanos capítulo 12, verso 12, a parte B, quando Paulo, no texto que nós lemos inicialmente aqui, no versículo 12, quando ele diz, sejam pacientes na tribulação, persevere na oração. Deus faz, mas Deus nos chama, Gugu, para uma parceria, sabia disso? É como se Deus falasse assim, ó, eu vou fazer alguma coisa na sua vida, pode esperar, mas enquanto eu vou fazer, eu decidi que vai ser por meio da tua oração, que essas coisas vão começar a acontecer. Deus poderia fazer tudo sozinho, sem contar com a gente, mas Ele não faz. É o convite para nos tornarmos participantes do processo de bênção na vida, na nossa própria vida. Deus faz, mas nos chama para parceria. Deus age, mas fala, meu filho, me dá a mão aqui que eu quero que você venha comigo. Olha que privilégio, né? Eu vou sair hoje para abençoar, vem comigo. Eu vou fazer algo na sua vida hoje, vem comigo. Eu vou agir em teu favor, mas vem comigo. Vem em oração, vem em esperança, venha com ânimo. A tribulação ela acontece, mas a palavra de Deus hoje nos diz, perseveremos, sejamos pacientes, perseveremos na oração, porque Deus honra os seus filhos, quando eles perseveram até o fim na oração. Tenham um ânimo longo, o segredo está, perseverar na oração, não tem saída. É por isso que toda quinta-feira a gente está aqui, né, para orar. É por isso, Alexandre não está aqui, esteve de manhã, que toda terça-feira a gente está aqui para orar. É por isso que a gente incentiva que você crie espaços no seu dia, na sua casa, na sua agenda, para estar com Deus. Disciplina espiritual para estar com o seu Deus. Nessa noite, Deus fala para mim e para você, vale a pena esperar em Deus.
vale a pena confiar nele. E a promessa, a proposta do apóstolo Paulo para nós é simples. Quando ele fala, alegrem-se na esperança. Não precisa ficar se murmurando. Não precisa ficar se remoendo nos seus problemas. Há como você se alegrar em meio à tribulação. E é a palavra de Deus que falou isso nessa noite, não sou eu. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Que Deus nos abençoe com graça sobre graça nessa noite. Para que de verdade, em meio às muitas lutas que muitas vezes passamos, possamos continuar nos alegrando nele, nos fortalecendo nele e esperando nele, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma canção.